Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem que enfrentar para poder aprender inglês. Então, a pergunta para você, né? Qual é o seu maior desafio para aprender inglês? Aqui é o Monte Everest e a estratégia para você chegar ao cume, ela funciona da seguinte forma: como você tem na altitude, no topo do Monte Everest, o ar bastante rarefeito, você precisa fazer escalas, que são os acampamentos base, onde você fica por alguns dias para se aclimatar ao ar rarefeito, e no momento em que o seu pulmão se acostuma, você se acostuma a respirar em determinada altitude, você dá um passo para atingir o outro acampamento base, que fica um pouco mais acima, e assim por diante, até você chegar ao cume. E mesmo para chegar no cume, às vezes você tem que usar o suprimento adicional de oxigênio. Da mesma forma que você faz isso para escalar o Monte Everest, também, para o nosso aprendizado do inglês, nós temos que encarar diversos desafios. Então, nós começamos, nós sabemos muito pouco, nós dominamos algum conhecimento básico, quer dizer, um vocabulário básico de 250, 300 palavras, e quando nós nos estamos familiarizados com esse vocabulário básico, nós damos o próximo passo, e assim por diante, até alcançarmos a fluência e atingirmos, dominarmos um vocabulário que nos permita entender textos em inglês, que nos permita ler qualquer tipo de literatura. Porém, o que a gente tem que levar em conta é que nós nunca devemos ficar em um ponto em que esteja muito fácil, muito confortável. E, é claro, que quanto mais fácil, quanto mais confortável, melhor nós nos sentimos. Porém, para que nós realmente tenhamos um progresso significativo, nós precisamos forçar os nossos limites, nós precisamos ir além, nós precisamos dar passos maiores. Tem algum tempo atrás eu li sobre a história de um enxadrista que era exatamente assim, ele estava num nível, ele conseguia vencer todos os oponentes naquele nível, porém, ele sempre se forçava a dar um passo além, e quando ele chegava naquele outro nível, com outros oponentes, outras pessoas, então, ele praticamente apanhava de todo mundo. Ele se dedicava, estudava, começava a estudar seus oponentes, até que chegava um momento em que, novamente, ele conseguia vencer os oponentes daquele nível, para então dar o próximo passo e assim por diante. E da mesma forma com a língua inglesa, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer as coisas por etapas, certo? Então, uma vez que nós cumprimos uma etapa, está na hora de passar para a próxima e encarar novos desafios, encarar coisas mais difíceis. A parte que você está bem confortável, que está tudo fácil, por exemplo, uma escola tradicional de inglês, as etapas são muito cuidadosamente planejadas, de forma que você não sinta nenhum tipo de desconforto. Você, na primeira lição, você aprende algum vocabulário bem basiquinho e você vai fazendo assim. De uma certa forma, eu arrisco a dizer que se você não der esses passos para sair da sua zona de conforto, você nunca, por exemplo, mesmo que você frequente 8 anos de um curso tradicional de inglês, você nunca vai chegar na fluência de poder pegar qualquer tipo de livro de literatura e poder ler aquilo com maior tranquilidade. Isso não vai acontecer. Por quê? O curso tradicional, ele é todo planejado para ir bem devagarinho, quer dizer, você nunca é exposto ao desconforto. Isso, embora o desconforto seja uma coisa positiva, é claro que ele nos faz sentir inseguros. E ninguém, por exemplo, a escola tradicional, ela não quer que os alunos se sintam inseguros, por quê? Isso pode levar a uma desistência. Porém, uma coisa que eu faço sempre questão de falar em todas as lives é que você tem que entender que o desconforto, ele faz parte do aprendizado. E existe uma estratégia para que você lide com esse desconforto, que é a celebração das pequenas vitórias. Sempre que você conseguiu alcançar alguma coisa, você conseguiu, por exemplo, entender um texto, você conseguiu memorizar uma música, etc., isso é uma vitória. E você tem que celebrar essas vitórias para justamente se motivar. A música, vamos supor, você pegou uma música durante uma semana.
Muitas pessoas ficam ali inseguras, eu não vou conseguir memorizar minha música, por mais que eu cantarole, eu nunca consigo memorizar, e etc. Porém, você não precisa memorizar tudo imediatamente. Você tem que pensar que isso aí é um processo, que pode demorar 1 semana, 2 semanas, ou 3 semanas, ou até mais. Porém, à medida que você pratica, a sua capacidade de reter a informação, de memorizar, ela vai crescendo. Bom, então, quando você estiver estudando e a coisa estiver muito fácil ou muito difícil, como é que você determina a medida certa? Quer dizer, se você for muito rápido, pode ser que você se sinta muito mais desconfortável. E da mesma forma, se você ficar muito tempo parado no mesmo lugar, você vai chegar numa situação que você vai constatar que você não está progredindo. E isso também, a constatação de que não estamos conseguindo progredir, também leva a que muitas pessoas desistam de aprender inglês. Por quê? Ela está naquele nível confortável dela, ela consegue se expressar razoavelmente, porém, se ela for conversar com um nativo, que vai falar numa velocidade normal, ou então se ela for tentar assistir um vídeo, ela vai ter muita dificuldade naquele ponto, porque ela ficou parada num ponto que era muito, muito simples, tá certo? Então, a questão, você tem que tomar cuidado, tanto de ficar parado em algo que é muito simples, quanto de avançar muito rapidamente, porque aí você pode ter ideias, né, pensar que não é capaz de aprender, desistir, começa a ser, né, uma opção na sua cabeça. Bom, as duas possibilidades, ou está muito fácil, ou está muito difícil, quer dizer, você tem que saber a medida correta. Sempre que possível, tente, né, sair de um nível que você está super confortável para um outro que vai te deixar ligeiramente desconfortável. Agora, o que eu digo que está muito difícil? Você conseguiu um vocabulário básico de 250 palavras, por exemplo, que realmente é um vocabulário que vai te permitir entender bastante coisa. Porém, não vai ser o suficiente para você pegar uma obra de literatura, da literatura inglesa, por exemplo, David Herbert Lawrence, Jane Austen, e esses autores mais famosos. Você não vai conseguir entender isso daí. Então, você precisa avançar um pouco mais antes de se aventurar nessas coisas mais difíceis. Quer dizer, se estiver muito difícil, dá um passinho para trás. Quer dizer, não vai naquele passo em que seja tudo muito fácil. Vá para um nível em que você ainda tem alguma dificuldade, por exemplo, que você não entenda todas as palavras. Embora nós queiramos sempre entender tudo da melhor forma possível, isso daí também é contraproducente. Porque o seu aprendizado, o seu vocabulário, você vai consolidar à medida que você vê uma mesma palavra em múltiplos contextos. E você toma parte ativa no aprendizado daquela palavra. E quando você toma parte ativa no aprendizado, você usou seus poderes de dedução, você viu aquela palavra em múltiplos locais, você vai aprender essa palavra e você nunca mais vai esquecer, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, outra coisa, o problema de estar muito fácil. Se está muito fácil, o estudo fica muito chato e monótono. E aí você perde o interesse. E tem mais. Se está fácil, você não progride. Você vai ficar para sempre exatamente naquele mesmo nível que você está. Então, nós temos que deliberadamente buscar atividades, leituras, assistir filmes, etc., que contribuam para que a gente dê um passo além, tá? Então, o segredo é sempre esse, você procurar constantemente buscar evolução e sair da sua zona de conforto. Não tem problema você ficar na sua zona de conforto por um tempo, porém, não é para você ficar sempre ali. Então, sempre dê um passo além. Tá? E se está muito difícil, quer dizer, se você deu um passo muito grande, mas isso também não é um problema, você sempre pode, vai estar o tempo inteiro fazendo ajustes. Se está muito fácil, se está muito difícil, você vai adequando o conteúdo que você está estudando à sua realidade. Então, agora que também acontece algumas coisas. Às vezes a gente sente que está sendo bloqueado, tá? E o que pode estar bloqueando a gente? Eu diria que grande parte dos nossos bloqueios residem nas expectativas irreais. O que é uma expectativa irreal? A primeira delas, a mais comum, e que eu vejo muita gente falar que quer dominar, é entender o inglês falado por todo mundo. Quer dizer, a pessoa diz que ela quer entender qualquer pessoa desse mundo que fala inglês. Isso aí é nitidamente impossível. Porém, muitas pessoas não sabem que isso é impossível. E por que é impossível? Por um monte de razões. A primeira razão
é que o inglês é falado de formas diferentes em locais diferentes do mundo. Na Índia, por exemplo, eles falam inglês, porém é um inglês muito difícil de se entender. Na própria Inglaterra, é um país bastante antigo, então você tem regiões na Inglaterra em que o inglês falado, às vezes, precisa até de legenda. Por exemplo, a BBC, quando vai entrevistar pessoas de determinadas partes da Inglaterra, elas põem legenda nas respostas para que as outras pessoas da Inglaterra possam entender. Da mesma forma ocorre nos Estados Unidos. Você tem o sotaque dos Montes Apalaches, né? Então, esse sotaque também, às vezes, eles colocam legendas para as pessoas entenderem. Então, isso é uma expectativa irreal. E nós, às vezes, entendemos essa expectativa irreal como se fosse um bloqueio, mas, na verdade, não é. É uma coisa normal, que acontece com todo mundo. Nós mesmos, às vezes, eu tenho dificuldade para entender pessoas de determinadas partes do Brasil. Os regionalismos, às vezes eles são usadas palavras que eu não estou habituado a ouvir e eu nem mesmo sei qual que é o significado. Quer dizer, na língua portuguesa, eu interpreto isso de uma forma bastante correta. Eu sei que não vou entender tudo. Porém, quando nós vamos aprender inglês, nós temos essa expectativa, nós vamos entender tudo, né? Isso não é verdade. Então, nós criamos esses bloqueios que, na verdade, são totalmente sem fundamento. Outro tipo de bloqueio, por exemplo, na audição. Se você está assistindo televisão, mas a sua televisão não tem um som de altíssima qualidade, geralmente elas não têm. Para você realmente ter aquele som cristalino, muito claro, etc., você precisa instalar algum tipo de equipamento externo para poder melhorar a compreensão. Ou seja, você não está entendendo, não é por causa da sua incapacidade de entender a língua inglesa. Você não está entendendo por conta da qualidade do som da sua televisão. Isso é mais um tipo de bloqueio. Outro tipo de bloqueio, você pega um texto, por exemplo, você dominou as 1000 palavras mais comuns da língua inglesa, que supostamente te daria a possibilidade de entender quase 99% de um texto, tá? Porém, você vai pegar um texto sobre um assunto que você desconhece completamente. Você vai achar difícil. Não por conta da língua inglesa, porém, pela sua falta de familiaridade com aquele assunto. Então, você não vai entender. Mas não é porque você não sabe o inglês, é porque você não conhece aquele assunto. E tem vários assuntos, por exemplo, técnicas, né? Você pode ler o texto uma vez. Quando você lê o texto uma vez, o seu cérebro começa a borbulhar procurando os conhecimentos prévios que você já tem sobre aquele assunto. E na segunda leitura, digamos assim, o seu conhecimento já está ativado, ou seja, vai ser mais fácil para você entender o texto na segunda leitura. Isso é uma coisa que nós praticamos desde sempre, desde crianças. Os professores falam para a gente ler 1 a 2 vezes, e isso agora, mais recentemente, já está comprovado pela neurociência. Essa é uma técnica muito poderosa, e através da análise com aqueles tomógrafos, etc., você consegue ver a atividade do cérebro nas 2 leituras. Tá? Então, quer dizer, esses bloqueios, se você está sentindo algum tipo de bloqueio desse tipo nos seus estudos, para um pouquinho e pensa, tá? O que pode estar acontecendo? E eu só digo uma coisa, é lógico que eu não vou conseguir cobrir todos esses bloqueios que a gente acaba inventando para nós mesmos, mas o que eu posso dizer é que, muito provavelmente, quase 100% de certeza, o problema não está com você. Você não tem nenhum problema para aprender inglês. Adotando as estratégias corretas, a forma de pensar correta e tudo mais, quer dizer, isso que eu chamo de preparação psicológica, você vai conseguir aprender inglês sem problema algum. Você tem uma equação, perseverança mais dedicação é igual a fluência. Tem que ter paciência, é importante. Você vai estudar durante um período de tempo que vai de 1, 2 ou 3 anos para alcançar a fluência, e idealmente você deve estudar todos os dias para sempre estar pensando na língua inglesa. Aí também outro problema, né? Você pode pensar assim, qual que é a dificuldade? A gramática, vocabulário, inglês falado e como resolver, tá? Então, quando acontecer esse tipo de bloqueios que eu já expliquei anteriormente, você tem que resistir à tentação de voltar para um material que seja muito mais fácil. Porque se você ficar sempre no material mais fácil, você realmente não vai conseguir progredir, você vai ficar estagnado, tá? E outra coisa que eu falo sempre, celebre as suas vitórias.
Se você está lendo um texto e você entendeu 10% dele, você fique feliz por entender 10% e não porque não entendeu 90%. E aqui que vem um grande pulo do gato. Você deve montar um roteiro de estudos com textos, etc., que você vai estudar, e o segredo é você, de tempos em tempos, voltar. Então, vamos supor que você faz um planejamento semanal, com, por exemplo, 5 textos que você vai estudar durante aquela semana, uma música, etc. Por incrível que pareça, você não deve adotar aquela estratégia da decoreba. Qual que é a estratégia da decoreba que a gente usa nas escolas? É ficar, por exemplo, a música, né? Eu vou ficar repetindo a música o dia inteiro na minha cabeça. Pode até ser que no final do dia eu consiga saber a música inteira, mas no outro dia você já vai ter esquecido, porque o nosso cérebro não funciona dessa forma. O ideal é você ver a música uma vez, esquece ela, no outro dia você vê novamente, apenas uma vez, e sem se esforçar para decoreba, e vai fazendo assim, até o momento que você vai conseguir se lembrar de tudo. Porém, a maioria de nós não aceita esse tipo de coisa. Nós pensamos que a gente tem um prazo muito curtinho para memorizar tudo. Mas eu digo sempre, pense num horizonte de 2 a 3 anos, que é o prazo que normalmente as pessoas que estudam todos os dias vão demorar para alcançar a fluência. O nosso mundo, ele é muito rápido, né? A gente está sempre querendo que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, mas é preciso ter paciência. Essa questão da paciência é muito importante. Eu tenho um vídeo, que depois eu vou colocar o link aqui no comentário, que é o método da lista de ouro. Ele é muito interessante, porque ele consiste em você escrever 20 frases por dia com a tradução. Apenas isso. Você escreve as frases e passa para frente. No outro dia você escreve 20 frases assim. Em momento algum, você deve ficar repetindo as frases na cabeça para tentar memorizar. Não. O que ele entende? O método da lista de ouro. Que uma determinada quantidade de palavras, de frases, naturalmente você vai memorizar ao final dos 15 primeiros dias. Quer dizer, depois de 15 dias você volta na primeira página que você escreveu e você vai se lembrar de 30% das frases. 70% você não vai se lembrar, então você tem que pegar aquilo lá e copiar novamente para uma outra página, as 14. E vai fazendo assim por diante. Quer dizer, em momento algum, você vai ficar na decoreba. E muita gente se recusa a aceitar esse fato que nós podemos aprender praticamente sem nenhum esforço. Apenas o esforço, é claro, de você copiar as frases e voltar de tempos em tempos. O grande segredo é você voltar de tempos em tempos em material que você já estudou. Aqui você tem os Graded Readers, que são livros com vocabulário simplificado. Então, o Graded Reader nível 1 seriam 300 palavras apenas. O Graded Reader nível 2, 3, 4, 5 vai subindo a complexidade até, por exemplo, chegar a um livrinho com 6.000 palavras. Eu recomendo a todos que leiam como fazer isso, tá? A ler esses livrinhos Graded Readers. São livros simplificados. Por exemplo, você pega obras de Shakespeare, etc. Você tem versões simplificadas. Você tem sites na internet, se você fizer a busca por Graded Readers, você vai encontrar vários sites que oferecem esses livros, e você pode comprar também na Amazon e por aí vai. Mas aqui no caso, o importante não é a qualidade, é a quantidade. Quer dizer, você lê bastante para gradualmente internalizando as estruturas da língua inglesa. Tá? Então, como aqui eu estou falando, as transições são suaves, quer dizer, você não vai ter um baque quando você sair do nível 1 para o nível 2, 3, 4, 5. Porém, você vai ter um baque quando você sair dos Graded Readers para os livros não simplificados. Aqui eu peguei um livro de um autor que eu gosto muito, já falecido, P.G. Wodehouse, é um escritor que fazia comédias ridicularizando a aristocracia inglesa. Então, se você sair no Graded Reader e pega um livro desse para ler, você vai ter um baque enorme. Aí você vai ter que adotar umas estratégias, né? Não olhar no dicionário, você ler, tentar sempre identificar a partir do contexto e por aí vai. Mas é uma coisa muito interessante, mas é complicadinho por conta desse baque que a gente tem que ter. Você tem que ter persistência, tá? E a leitura, é claro, se você gosta de ler, é uma motivação fantástica. Eu, por exemplo, quando eu fiz essa passagem dos Graded Readers para livros não simplificados, eu até pensei em parar de estudar inglês, né, leitura. A minha motivação para aprender inglês sempre foi a leitura.
Aí eu parei realmente por um tempo, que eu me senti muito frustrado. Aí um belo dia eu falei, não, eu vou voltar a ler. E eu falei assim, eu não vou olhar no dicionário, vou de A a Z, né, sem olhar no dicionário. A questão do dicionário, eu sempre falo para não olhar no dicionário. Porém, vocês têm que entender que a minha vivência com dicionários era de 30, 40 anos atrás, em que você tinha aqueles livrões, para você achar uma palavra, até você tinha que folhear, achar a palavra, etc. Quer dizer, é um processo muito laborioso, muito demorado. Hoje em dia, você pega um Kindle, alguma coisa assim, no celular, no tablet, você destaca a palavra e aí já vem automaticamente a tradução. Então, quer dizer, você pode sim olhar no dicionário, porque está muito mais fácil. Porém, eu quero adiantar. O fato de você olhar no dicionário não significa que você vai memorizar aquela palavra. Por quê? Porque você só memoriza uma palavra quando você toma parte ativa naquele aprendizado. Ou seja, você descobre o que ela significa a partir das múltiplas aparições daquela palavra em vários contextos. Aí sim você vai aprender. Mas não tem problema algum olhar no dicionário, está muito fácil, e pode até ser que alguma coisa fique, tá? Mas geralmente você só aprende quando toma parte ativa no aprendizado. Então, a compreensão também, né? Ela é um dos bloqueios que nós temos, e como eu já falei, existe uma grande quantidade de fatores, como a questão do inglês, que é falado em diversos locais, se você está vendo televisão, da qualidade do som, e assim por diante, tá? Agora, a estratégia, quem define é você. Você sempre tem que pensar em desafios. Nunca se acomode num nível que esteja muito fácil. Defina metas, tá? Por exemplo, vamos supor que você queira aprender a ler inglês num prazo de 6 meses. Então, no meu livro, são 2.300 frases. Se você dividir por 180, vai dar 12 frases por dia. Então, você pode fazer um planejamento baseado nisso. E se você tem, definir uma meta sem o planejamento, não é, né, aconselhável, porque você tem que saber o que você vai fazer todos os dias para chegar naquela meta, tá certo? Então, se quer, qual que é a meta? Aprender a ler inglês em 6 meses. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, né, as palavras mais comuns da língua inglesa, vou pegar frases que reflitam essas palavras, vou pegar 12 palavras por dia e vou estudar durante 6 meses, e sempre fazendo as revisões também. Isso tem constado no seu planejamento. E aqui, eu sempre gosto de terminar com essa frase, né, que é um livro de neurociência, uma revista. Então, a frequência do sucesso importa mais do que o tamanho do sucesso. Então, não espere as grandes vitórias para se parabenizar. Ao invés disso, crie celebrações diárias para você mesmo. O seu cérebro não sabe a diferença entre progresso e progresso percebido. Então, eu diria que uma das estratégias fundamentais para que você tenha sucesso é essa daqui, celebrar as suas vitórias. Porque o aprendizado em inglês, ele é cheio de desafios, é cheio de obstáculos, que na verdade não são bem obstáculos, são processos naturais do aprendizado, porém, nós encaramos como obstáculos muitas vezes intransponíveis. E, na verdade, não tem nada disso. Tá? A preparação psicológica adequada realmente conduz a gente ao sucesso. Isso aí eu garanto, pode acreditar em mim, ok? E divirta-se. Não vai ler texto chato, não vai ler coisa que você não entende. Procure assuntos, principalmente no começo, assuntos com os quais você já esteja familiarizado, de forma que você consiga derivar muito prazer da sua atividade de aprendizado. Isso é fundamental. Ok? E, como sempre, pessoal, os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? E eu queria agradecer a vocês aí mais uma vez, por estarem aqui comigo no dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.